ficou diferente? O que não é igual em cada clube, além da paixão? Eu vou te falar o seguinte, eu vou começar a responder a sua pergunta inversamente, tá? Os clubes, eles são muito parecidos. Basicamente mudam a proporção dos fatos. Então isso é muito marcante na minha percepção. A proporção, você faz um... Se eu fizesse a mesma ação no Flamengo e uma mesma ação no Cruzeiro, cara, uma dá uma repercussão nacional até mundial, internacional, como a gente tem em alguns cases, e a outra dá uma repercussão mais regional. Agora, a politicagem, a vaidade, ego, isso é muito similar. A influência do futebol, a dificuldade que você tem de trabalhar com alguns atletas, isso vai de acordo ali com o gestor de futebol que tá ali. Mas eu acho que a grande diferença, cara, de um clube para outro, primeiro é a sua história. Então, por exemplo, o Vasco. O Vasco, eu posso falar que foi um dos clubes que eu mais gostei de trabalhar por vários fatores. Um deles, eu fiz da dificuldade uma oportunidade. Tá aqui a Luana, que trabalhou comigo. Agradecer a Luana, inclusive, pelo meio de campo, Madrid na camisa 10, ajudou nessa... E a Lu trabalhou comigo no Vasco, hoje trabalha com a gente lá na Lobby. A gente passou por um momento muito difícil, cara, no Vasco. Porque quando um time cai pela primeira vez, a torcida abraça. Né? Cria campanha de nunca vou te abandonar, como teve lá no passado e tal, não sei o quê. Cara, quando cai pela segunda ou terceira vez, é caos. É caos de torcida invadir o clube, seu departamento, botar dedo na cara. Aconteceu isso contigo lá? Não dedo na cara, mas de invadir o departamento cobrando resultado, sim. Porque eles acabam jogando para os departamentos que a gente trabalha, né, o rendimento de campo, só que a gente não entra em campo. Mas enfim, falando de Vasco, eu tive uma outra situação que eu peguei um Vasco, eu posso falar, enfim, largado. O que é o Vasco largado? Eu peguei o segundo ciclo da gestão Dinamite, que eu entrei no último ano da gestão do Dinamite. Os vice-presidentes que faziam parte da gestão já tinham largado pensando na eleição seguinte. Então, quando eu cheguei no Vasco, foi muito louco isso. Porque o Rodrigo Caetano me liga e ele fala, B, indiquei seu nome aqui para ser diretor de marketing do Vasco. E eu, na época, cara, eu tenho que pensar que eu devia ter uns 25, 26 anos. Acho que 26. E eu tive o cuidado, em todos esses momentos de transição na minha carreira, eu sempre tive a humildade e o cuidado de perguntar para as pessoas que eu tinha como referência o que elas fariam se fosse eu. E eu tenho alguns gurus, né, que me ajudaram na minha carreira. E eu perguntava para essas pessoas, perguntava para minha família, não era casado ainda, morava com meus pais. Falava, cara, e aí? Você é o Bernardo, 26 anos. Eu ganhava bem na Golden Goal, na CSM no caso, tinha projeção de crescimento. Tava assim, olhava para meus amigos de faculdade e falei assim, cara, eu tô bem. Não tenho por que mudar agora. E aí eu perguntei para essas pessoas, né, que me orientavam em termos de, tipo, coach, né, que hoje em dia tá muito na moda coach. Mas eu sempre tive alguns amigos que me ajudavam profissionalmente. E todos eles, João, todos, 100%. Minha família, todos. Não vai. Não vai porque o Vasco vai ter uma eleição, o Eurico vai voltar, você vai cair, você não vai conseguir trabalhar, o Vasco tá com 4 meses de salário atrasado. Você vai lá fazer o quê? Você vai trabalhar, daqui a 3 meses você vai embora, você não vai receber. E vai perder a oportunidade que você tem aqui. Exato. E quando eu avisei isso pro Rodrigo, eu falei, Rodrigão, e o Rodrigo era um amigo na época, né, amigo até hoje, eu falei, cara, não vou e tal. Aí ele falou, ó, eu vou te falar uma coisa. Que eu sempre falo isso, eu sou muito grato a ele, porque essa frase mudou a minha vida. Ele falou, se você quiser bunda na cadeira, ar-condicionado nas costas e mais do mesmo, fica aí que o futebol não foi feito pra você. Agora, se você quiser trabalhar, arregaçar manga e entender o que é um clube de futebol na sua essência, vem que eu vou te ajudar. E aí, cara, essa frase me virou do avesso, né? Essa frase falou, cara, é isso que eu quero, é isso que eu tenho como propósito, é isso que eu sonho. E aceitei. Todos os que falavam não, falaram assim, você é doente mental, você é maluco. E aí eu cheguei pra equipe, né, na época acho que eram 10 pessoas, 12, sei lá. E eu falava pra eles, falei, olha, eu não posso garantir o emprego de vocês. A gente tá há 3 meses de uma eleição, eu não posso garantir o emprego de ninguém, porque eu não posso garantir o meu. Mas só tem uma forma da gente ficar, é trabalhando. Mas nessa história, uma parada me chamou muita atenção, que foi a idade que você assumiu, assim. Você era um cara relativamente novo, 26 anos.
e aposto na sua equipe tinha uma galera, no mínimo da mesma idade que você, ou até mesmo mais velho. Como é que foi pra você chegar num cargo de liderança, assim, jovem? Chegar num momento caótico, um momento conturbado, como é que você fez pra equilibrar tantos pratos, assim? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que foi intuitivo. Eu não lembro agora quantos mais velhos tinham, né? Mas de cabeça, Dani, desenho. Tinha aquele maluco lá que faleceu, né? O Leirton, né? Enfim. Parando pra pensar aqui, devia ser meio a meio. E é muito louco isso que você falou, porque foi uma questão intuitiva. Porque eu fiz eles se alinharem com o meu propósito no primeiro dia. E eu acho que eu ganhei a equipe quando eu deixei claro pra eles o que eu buscava ali. Que eu mostrei o cenário que eu tava, que eu não precisava estar ali, mas que a gente tinha a oportunidade das nossas vidas de crescer profissionalmente. E eu sou um cara que sempre fiz questão de trabalhar de uma maneira bem linear, então eu não gosto de hierarquia, então acho que o estagiário e o diretor, para mim, se ele tiver bem respaldado das ideias que ele tiver, a ideia dele tem o mesmo peso que o diretor tem. Então eu sempre trabalhei de uma maneira muito livre com nossos times, para que não tenha essa diferença hierárquica. Eu acho que isso faz parte de um processo de crescimento para que as pessoas possam ter uma liberdade de ser participativa. E aí, ali no Vasco, foi interessante porque eu acabei dando sorte também. Porque, como o clube estava largado, eu alinhei a minha equipe com o propósito que a gente tinha, todo mundo entrou nesse propósito e a gente trabalhava igual retardado mental. A gente trabalhava, assim, 24/7, praticamente. A gente não parava de trabalhar. A gente trabalhava, assim, direto. Enquanto os outros departamentos sequer iam trabalhar, né? A gente trabalhava com a ideia de que a gente queria oferecer para o torcedor e ativar os patrocinadores da melhor forma possível. Então foi um ano muito marcante na minha vida, porque a gente teve muita liberdade, porque o clube estava largado. O Rodrigo me ajudou bastante, porque a gente tinha facilidade de trabalhar com os atletas. E foi um ano marcante, porque quando trocou a gestão... Aí, por que eu falei que eu dei sorte? Porque a eleição que ia ser em junho, eu cheguei em fevereiro, a eleição que ia ser em junho mudou para agosto. E de agosto a justiça lá jogou para novembro ou dezembro. Então a gente teve o ano todo para trabalhar. Fomos indicados, inclusive nesse ano, ao melhor departamento de marketing dos clubes. E foi muito marcante, porque quando mudou para o Eurico, todas as equipes mudaram. As diretorias mudaram. E aí, quando o meu vice-presidente chegou, o novo, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não sei se você vai precisar do Bernardo, mas disso aqui você vai. E aí eu entreguei pra ele, ainda era pendrive na época, não tinha muito essa utilização de nuvem. Entreguei pra ele um pendrive com cópia de todos os contratos, com todas as negociações em andamento, com um perfil de cada um da equipe. E eu falei pra ele, ó, dessa equipe aqui você vai. E aí ele foi praticamente o único vice-presidente que teve uma transição e viu que a gente era de fato diferente. Então, naquele momento, a gente continuou mais um ano de Eurico. Então fiquei no Vasco praticamente 2 anos completos. Antes de falar... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!